Graças a Paz, igreja, mais uma aulinha nossa aí sobre escatologia. Hoje nós vamos estar falando sobre o sermão escatológico do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em Mateus capítulo 24, você pode dar uma lida lá, para que você possa entender alguns sinais que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós da sua segunda vinda. A Bíblia fala para nós da segunda vinda do nosso Deus, da parousia, mais de 2.500 vezes. O Antigo Testamento tem mais de 300 profecias, que não é 30, 300 profecias sobre a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz uma pergunta que todos nós fazemos aos nossos corações, e é uma pergunta que para muitos é muito complicado responder, mas tem uma resposta muito simples na Bíblia. Quando é que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará? Como eu falei, Mateus 24 vai dar para nós algumas pistas sobre isso. Dá uma lida lá no verso 3 e você vai ver Jesus Cristo chamando os seus discípulos e começa a narrar alguns fatos que acontecerão para que ele possa retornar. Mas qual é esse dia? A própria Bíblia fala para nós, ninguém sabe senão o Pai. E a Bíblia ainda fala para nós que o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar como um ladrão, né? E você tem que estar preparado. Aulas passadas nós já falamos sobre isso. Mas quais são esses sinais que tem lá no sermão escatológico do nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 24? Primeiro, sinais políticos, guerras e rumores de guerras. Mateus 24, 6. Tem mais de 10 guerras por ano, guerras armadas, conflitos armados. Há um estudo falando que para cada um ano de paz há pelo menos 13 anos de guerra. Vocês verem como aumentou muito essa questão das guerras. Nação contra nação, Mateus 24, 7. Aí a gente tem Iraque e Irã, nós temos a questão lá das Coreias, nós temos a questão do próprio Estados Unidos, e uma coisa que está muito em voga agora, que é o terrorismo, que vem de uma forma silenciosa e dizima várias pessoas por causa de algumas causas que só Deus sabe quais são. Sinais sociais, fome, Mateus 24, 7, vai lá falar que haverá fome. A ONU fala para nós que a cada 7 segundos uma criança morre de fome. Presta atenção, igreja, a cada 7 segundos uma criança morre de fome. E essa fome pode ser aberta, períodos de guerras, ou oculta, quando uma criança ou um adulto não tem a quantidade necessária de alimento para o corpo dele se manter. A ONU também estima que agora, nesse ano, nós vamos ter mais de 1 bilhão de pessoas com fome. E o texto está dizendo, Jesus volta quando houver fome na terra. Fora isso, epidemias. No texto correlato lá em Lucas capítulo 21, vai falar que haverão várias epidemias. E aí a gente pode citar a dengue aqui, a gente pode citar o ebola, H1N1, Covid. Então você vê que são sinais que o nosso Deus deixou de que está muito próximo aí a vinda dele. Sinais naturais, terremotos, Mateus 24, 7. Olha para você ver que coisa interessante. De 1890 a 1930 foram 8 terremotos. De 1930 a 1960, 18 terremotos. De 1960 a 1979, 64 terremotos. De 1980 a 1996, mais de 200. Você vê que a escalada do terremoto é algo que vai crescendo de forma abrupta. Mais um sinal aí que o nosso Senhor deixou sobre a volta dele. No século XIX nós tivemos mais de 41 terremotos grandes que levaram, ceifaram a vida de mais de 350 mil pessoas. Até no Brasil, né, a gente somos um país que não está em falha geológica, tivemos terremotos sentidos aqui no Brasil, maremotos, tsunami, aumento de temperatura, tudo está aí acontecendo. Lucas, lá no capítulo 21, que é esse texto correlato do sermão escatológico, fala de grandes sinais do céu. Olha esse ciclone bomba que aconteceu aqui no Brasil. No Brasil, país que era livre desse tipo de coisa, viu, igreja? Sinais morais, 2 Timóteo 3, 1, 4, nós já vimos isso. E aí o aumento da pedofilia, da pornografia, da violência, do sequestro, são sinais morais mostrando que cada dia mais a sociedade cai na questão da moral. Sinais religiosos, Mateus 24, 11, falsos mestres. A Bíblia fala que virão falsos mestres para enganar, falsos religiosos, um engano religioso nos nossos corações. Só para você ter uma ideia, nós temos mais de 40 mil denominações.
Mas qual é o motivo, qual é a motivação que esses falsos mestres têm de pregar a palavra? Nenhuma nem outra a mais a não ser avareza. E por que que isso atrai tantas pessoas, pastor? Os sinais e os prodígios que eles fazem. E aí é uma operação do erro que você tem que ler lá no livro de Tessalonicenses. E qual é o motivo de aparecer tantos falsos mestres? Enganar, se possível, até os eleitos. Mas o que falta então para que o nosso Senhor Jesus Cristo volte? Até porque o sinal político já está cumprido. A gente vê guerra, nação contra nação, sinais sociais, fome, epidemia, doença, está cumprido. A gente tem visto isso direto. Sinais naturais já foi provado aí, terremoto, maremoto, tsunami, tudo acontecendo. Sinais morais, a gente vivemos uma sociedade mais amoral que existe desde as últimas gerações. Cumprido também. Sinais religiosos. O texto fala que virão falsos mestres. Quantos falsos mestres não tem? O que faltaria então, pastor, para que viesse então se cumprir essa segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Mateus 24:14 fala que só falta o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ser pregado a todas as nações. A gente coloca uma pergunta: será? 7.000 línguas já tem parte da Bíblia traduzida. 648 idiomas já tem a Bíblia completa. 1.432 idiomas tem o Novo Testamento completo. Mais de 5,3 bilhões de pessoas têm uma Bíblia completa na mão dele. Será que ainda falta pregar o Evangelho? Se você parar para pensar, João 3,16 é o texto mais conhecido no mundo. E ele é parte da Bíblia. Dá uma olhada em Atos 2. Quando o Espírito Santo desce, você vai ver da onde eram aquelas pessoas e eles levaram o Evangelho a toda a face da terra. Fica uma grande questão, será que é isso? Talvez, uma das respostas que nós temos muito boa para isso é que o nosso Deus ele é longânimo, porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, mas Ele virá, e que nós possamos estar preparados para que nesse grande dia nós possamos subir e ser chamados de servos bons e fiéis na presença do nosso Deus. Amém?